Movimento Circular Uniforme, MCU. Posso afirmar que no movimento circular uniforme a velocidade do corpo é constante? Por que não? Porque tem aceleração, uma boa maneira de responder. É verdade, porque tem aceleração. Como é o nome da aceleração do movimento circular uniforme? Aceleração centrípeta. Centrípeta por apontar para o centro. Então vamos lá. Vamos começar a nossa revisão lunática de MCU. Movimento circular uniforme. Cuidado, a trajetória é um círculo. Se o objeto estava num determinado ponto da trajetória, a velocidade dele é sempre tangencial à trajetória. Numa nova posição, por mais que a velocidade tenha o mesmo módulo, o mesmo valor, o vetor já está apontando para um lugar diferente, então a velocidade variou. Por isso, a fala correta é, no movimento circular uniforme, a velocidade é constante em módulo. Concorda comigo? Bom, velocidade nós vimos que é o deslocamento dividido pelo tempo. Qual é o tamanho de uma volta, se eu conheço o raio dela? 2πr é o tamanho de uma circunferência, não é isso? E como é o nome do tempo que demora para o movimento completar uma volta? Período. Se eu faço 2πr sobre o período, isso é fazer distância sobre tempo. Mas o inverso do período é a tal da frequência, que é o número de voltas completadas em uma unidade de tempo. Por isso, em vez de dividir pelo período, eu posso multiplicar pela frequência. Às vezes isso economiza alguns segundos preciosos. Só que não existe só velocidade linear ou tangencial. Tangencial. Existe no movimento circular uniforme uma outra velocidade chamada de angular. É o ângulo com o passar do tempo. O ângulo descrito com o passar do tempo. Poderia calcular aqui esse delta θ e dividir pelo tempo. Poderia ser em graus por segundo, mas o mais comum é radianos por segundo. Qual é o ângulo de uma volta em radianos? 2π radianos, né? E o tempo para completar uma volta chama-se período. Por isso que essa é a velocidade angular. Velocidade angular. Eu posso, em vez de dividir pelo período, multiplicar pela frequência. Olhem para as equações da velocidade linear e angular. O que uma tem que a outra não tem? Raio. Se eu pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, eu obtenho a velocidade linear. Acho que é uma das fórmulas mais importantes do MCU, essa que nos permite migrar de velocidade angular para a velocidade linear. Além disso, né, usando a ideia vetorial de aceleração, nós conseguimos calcular a aceleração centrípeta de um objeto que está em MCU. É v ao quadrado sobre r. A aceleração centrípeta tem esse nome, como já foi dito, por apontar para o centro. E já que ela aponta para o centro enquanto a velocidade é tangencial, isso me permite dizer que a aceleração centrípeta e velocidade serão sempre perpendiculares no MCU. Sempre. Mais importante ainda é o acoplamento de polias. Acoplamento de polias. Nós vimos que tem duas formas clássicas das polias se acoplarem. Ou elas se conectam por contato ou por correia, que dá o mesmo efeito. Passo uma correia nas polias. Nesse caso, a polia A e a polia B têm a mesma velocidade de que tipo? Linear ou angular? Linear, né? Cada ponto da extremidade da polia e da correia, qualquer ponto das extremidades dessas polias tem a mesma velocidade linear, VA igual a VB. Essa é a saída do problema. Esse acoplamento foi por contato na esquerda, contato, e por correia na direita. O outro tipo de acoplamento que tem é aquele em que nós temos as polias conectadas por um eixo. Então eu vou lá, pego um eixo que atravessa essas polias conectando-as. Nesse caso, meus amigos, se as polias estão conectadas por eixo, e está soldado, né, uma não desliza sobre o eixo.
Quando uma completa uma volta, a outra completa uma volta junto. Quando o eixo completa uma volta, as polias completam uma volta. Se eu chamo elas de A e B, eu posso dizer que a velocidade angular de uma é igual à velocidade angular da outra. Essas são as ideias que não vão estar no formulário, óbvio, e que a gente usa para resolver problemas que tenham mais de uma polia, como, por exemplo, o famoso problema da bicicleta. Meu Deus. E o que mais? Hidrostática fomos nós que vimos? Hidrostática? Meu Deus. Hidrostática, o estudo dos líquidos em equilíbrio, ou seja, líquidos paradinhos, força resultante zero. Vamos fazer uma revisão bizarra dessa parte, da parte de hidrostática. Cara, a quantidade de fórmula e ideias não é fácil, cara. Tá num período da tua vida realmente desafiador, porque tu não tem que saber só física, né, bicho? Só física já daria um trabalho do cão, né? Imagina saber um pouquinho de tudo. Não é fácil, mas é o que vai nos tornar profissionais mais completos, né? Aliás, para muitos de vocês que sonham com a medicina, não se esqueçam, a revolução na biologia e na medicina ocorrerá quando nós aprendermos a aplicar física e matemática para explicar esses fenômenos biológicos que ainda não estão bem explicados. Então, temos que ter noções de física para sermos bons médicos no futuro, não tem jeito. Hidrostática. Hidrostática. Primeiras ideias importantes. Densidade de um objeto é a massa que ele tem dividido pelo volume que ele ocupa. Mais refinado que densidade é massa específica. A gente está usando Rho ou Mi para massa específica? Mi é a massa dividido pelo volume também. Qual é a diferença então entre densidade e massa específica? Matematicamente não tem nenhuma. Só que a densidade vale para qualquer objeto. Massa específica tem que ser um objeto maciço, feito de um único material. Assim, massa específica é característica de substâncias, enquanto densidade é característica de qualquer corpo. Gramas por centímetro cúbico é muito comum, embora no sistema internacional seja quilograma por metro cúbico. E aí não custa lembrar que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. Seria um exercício legal tu verificar essa relação aqui, ó, entre essas unidades clássicas. Em hidrostática, uma outra coisa muito importante é a definição de pressão. Saber que pressão é uma força distribuída em uma superfície, em uma área. Não se esqueçam que essa força ela deve ser perpendicular à área. O que eu quero te dizer é que se nós temos uma placa e eu faço uma força oblíqua nessa placa, apenas a componente vertical da força deve ser utilizada para o cálculo da pressão. Só o Fy deve ser utilizado. O Fx geraria força de atrito. Então não custa, né, colocar um Y ali só para deixar algo ligado, que vai ser a força perpendicular à superfície. Se força é Newton e área é metro quadrado, qual é a unidade para a pressão? Pascal, que é o mesmo que Newton por metro quadrado. Show de bola. Não custa lembrar que uma atmosfera de pressão foi medido pela primeira vez pelo experimento de Torricelli, uma bacia cheia de mercúrio e um tubinho de vidro, e o resultado foi 760 milímetros de mercúrio. E em Pascal dá aproximadamente 10⁻⁵ Pascal, 100 mil Pascal. Se nós fôssemos medir em metros de coluna d'água, daria aproximadamente 10 metros de coluna de água. Conhecer essas 4 unidades de pressão é muito legal. Uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio, 100 mil Pascal ou 10 metros de coluna d'água. Nós mostramos a vocês que se a gente tem um recipiente cheio com um certo líquido, não esquecer que na superfície desse recipiente já tem a pressão atmosférica, vamos chamar de P0, atuando. Se eu conheço a densidade ou a massa específica do líquido e quero descobrir a pressão numa certa profundidade H, a pressão num ponto mergulhado nesse líquido, a gente usa o teorema de Stevin, que diz que a pressão no fundo do recipiente
é a pressão na superfície mais a pressão gerada pela coluna de água, que é o μg hoje. μgh. Teorema de Stevin. Também vimos que é muito comum na indústria a gente conectar dois caninhos de diferentes diâmetros para fazer força num e obter uma força diferente no outro. É a famosa situação chamada de prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Eu tenho ali um tubinho mais fininho conectado a um tubo mais grosso. Nesses tubos nós temos êmbolos móveis, êmbolos que podem se mexer, um êmbolo maior e um êmbolo menor. E temos que preencher esse tubo com algum líquido. A água é ruim porque geralmente ela enferruja e deixa os mecanismos, né, danificados. Óleo é uma boa. Vamos supor que a gente conhece a área desse êmbolo 1 e sei a força que vai atuar no êmbolo 1. Se eu conheço a área do êmbolo 2, dá para calcular que força que deve atuar nesse êmbolo 2. Por quê? Se esses êmbolos estão à mesma altura e é o mesmo líquido que preenche o tubo, então a pressão embaixo do êmbolo 1 tem que ser igual à pressão embaixo do êmbolo 2. E como pressão é força sobre área, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Geralmente essas áreas são redondas, então tu tens que saber que a área de um círculo é πr ao quadrado. Se tu for substituir πr ao quadrado de um lado e do outro, trata de arrancar o π, né? Não vai multiplicar por π para depois ter que dividir por π. Certo? Se a área 2 for 10 vezes maior que a área 1, se a área 2 for 10 vezes maior que a área 1, a força 2 terá que ser 10 vezes maior que a força 1. Por isso, fazendo uma grande diferença de área entre esses caninhos, com pouca força eu obtenho muita força. Mas eu pago um preço, né? Eu pago um preço. Se aqui é 10 vezes maior do que aqui, se aqui eu baixo 10 metros, lá só sobe 1 metro. Então eu ganho força e perco deslocamento. Outras equações importantes então da prensa hidráulica. Se aqui eu desci o êmbolo uma altura H1, lá o êmbolo vai subir uma altura H2. O volume de líquido deslocado aqui migra para o outro lado. E o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Por isso, área 1 vezes a altura 1 é igual a área 2 vezes a altura 2. O que eu ganho de força, eu perco em deslocamento. Eu ainda poderia montar uma terceira e última equação para a prensa hidráulica. Nós revisamos na aula anterior o trabalho de uma força, né, que é força versus deslocamento. Né? Se eu estou desprezando os atritos na prensa hidráulica, eu posso dizer que força 1 versus deslocamento 1 tem que ser igual a força 2 versus deslocamento 2. Fiz a análise energética na prensa hidráulica. De longe, a equação mais comumente cobrada é a primeira, mas as outras podem aparecer, não custa revisá-las também. Prensa hidráulica. Não custa aproveitar o momento e falar sobre os vasos comunicantes. Aquela história de eu pegar diferentes líquidos immiscíveis e preencher um tubinho com diferentes líquidos. O líquido vermelhinho, aí tem o líquido escurinho. Vamos pegar o líquido verdinho. Líquido verdinho. Como é que a gente processa esse tipo de situação? Vou chamar de ponto A e vou chamar de ponto B o ponto que está na mesma altura do ponto A dentro do mesmo líquido, o líquido pretinho. Eu sei que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. A pressão no ponto A está sendo gerada pela coluna do líquido verdinho, vou chamar de H3. A pressão no ponto B está sendo gerada pela coluna de líquido vermelhinho, vou chamar de H1, e a coluna de líquido escuro, H2. A fórmula final dos vasos comunicantes fica assim, ó. Mi vezes H de um líquido, mais Mi vezes H do outro líquido, mais blá blá blá, é igual. Mi vezes H do outro líquido, mais blá blá blá. Então tu vê, né, cara, se tu conhece as alturas e as densidades dos líquidos, tu consegue montar a equação.
Ou vai faltar uma das alturas, ou vai faltar uma das massas específicas para tu calcular. É isso que acontece nas questões de vasos comunicantes. É o nome dessa parte da matéria. Já quase finalizando hidrostática, empuxo. Há milênios o homem percebe que quando os corpos estão mergulhados na água, eles aparentam estar mais leves. Arquimedes, filosofando, percebeu que isso só é possível se o líquido exerce uma força vertical para cima no objeto que está mergulhado nele. E aí Arquimedes teve uma sacada genial e percebeu que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Foi assim que ele conseguiu descobrir a relação matemática para calcular o empuxo. Alguém lembra como é que fica a nossa relação, já que hoje a gente usou essa formulazinha do empuxo? Empuxo. Líquido, mergulhou um objeto nesse líquido, com certeza, além do peso que esse objeto tem, vai rolar uma força vertical para cima chamada empuxo. Esse empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Como é que se calcula peso? M vezes G. Só que nós não estamos acostumados a calcular massa de líquido. Por isso a gente diz que massa específica é massa sobre volume. Está dividindo, passa multiplicando. Volume vezes massa específica é massa. Então, V vezes Mi vezes G, ou para ficar bonitinho, Mi vezes G vezes V. Esse V, meus queridos, é o volume submerso. E não se esqueçam, essa densidade, ou melhor, massa específica, é do líquido e não do objeto que foi mergulhado nele. Regra geral para te ajudar em resolver questões de empuxo. Quando uma pessoa sobe num barco, não importa se é o iate ou se é o botezinho inflável. Eu tenho 70 quilos, subi no barco, o barco vai ter que compensar esse peso extra, não é? Deslocando 70 quilos de água. A cada 1 grama que tu bota no teu barco, ele afunda de tal forma a deslocar 1 grama de água para compensar a tua, a carga que foi colocada no barco. Só isso dá para resolver um monte de questão. Eu costumo perguntar na prova lá de ensino médio, segundo ano de ensino médio, sabendo que o maior navio do mundo tem 120 mil toneladas, calcule o volume de água deslocado. Como o cara dá pouca informação, o aluno fica bem perdido. Meu Deus, como é que eu vou saber? Não falou nada direito. Mas se o cara tem 120 mil toneladas, vai ter que deslocar 120 mil toneladas de água. E como 1 tonelada de água tem 1000 litros, 120 mil toneladas de água são 120 milhões de litros. Então tu nem precisa fazer conta, é só pensar um pouquinho, tu descobre o volume de água deslocada pelos maiores navios do mundo. Navios esses que fariam o nosso iate parecer econômico, Porque um navio consome algo em torno de 10 toneladas hora de diesel. A cada hora, 10 mil quilos de diesel são queimados nos motores dos navios grandes. Bizarro! Imagina abastecer um navio, Meu Deus! Alguém lembra de alguma outra coisa que a gente viu que ainda não foi discutido? Gases? Nós vimos gases juntos? Não, Termodinâmica também não. Então, cara, tá bom já. Vamos fazer umas questõezinhas. Tinha mais questãozinha aí? Mais alguma questãozinha? Senão eu dou uma avançadinha na matéria. Eu uso esses minutos finais para comentar alguma coisa que vai ser visto aí na sequência. Caramba, cara, é muita informação. É perturbador isso.